Fala pessoal, tudo certo? Professor Nelson Orsi aqui com mais uma questão do vestibular de inverno 2024 da UEM. Acompanhe comigo. Aliás, se você não assistiu todas as outras, depois procura aí que tem todas elas gravadas, tá ok? Lembrando que são as questões de matemática. Então vamos lá. Questão 39 fala o seguinte: assinale o que for correto. E aí ele traz algumas informações ali, de modo geral, uma questão considerada de matemática básica. A 01 fala o seguinte: a média aritmética dos divisores positivos de 12 é um divisor de 12? Bom, eu quero encontrar os divisores de 12. Então, os divisores de 12. Como que nós fazemos isso? Da seguinte forma: pegamos o 12 e fazemos a decomposição desse número. Então, vou dividir por 2, que vai dar 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. E aí, ó, fazemos como se fosse um chiqueirinho aqui e colocamos aqui em cima quais serão os nossos divisores. Começando sempre pelo 1, porque o 1 é divisor de qualquer número. E aí fazemos o seguinte: multiplicamos esse número pelo 1, 2 vezes 1, 2. Opa, então o 2 também é divisor. E aí vamos para a parte de baixo. Como esse 2 é igual ao de cima, então eu vou multiplicar somente pelo último. 2 vezes 2, 4. Agora vou para o de baixo. Opa, esse é diferente. Como ele é diferente, eu multiplico por todos os números que estão aqui. Então eu faço lá 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, e 3 vezes o 4 dá 12. E dessa forma encontramos todos os divisores de 12. Então essa é uma técnica que eu uso. É lógico que o 12 é um número fácil para você encontrar quais seriam sem fazer isso aqui, mas já fica a dica se você tiver que fazer de um número maior, tá ok? E aí, temos então os meus divisores, colocando na ordem 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Mas o que o exercício quer é o seguinte: ele fala que a média aritmética desses números também é um divisor de 12, ou seja, a média desses números acaba sendo um desses daqui. Será que é verdade? Então, para eu encontrar a média aritmética, o que a gente faz? Nós temos que somar todos esses valores e dividir pela quantidade de números. Se tem 6, então eu divido por 6. E aí, o que a gente faz? Ó, vamos lá. 12 com 6 dá 18, 21, 25, 27, 28. Ou seja, seria 28 dividido por 6. 28 dá para dividir por 6? De forma exata, não. Ou seja, não vai cair em nenhum desses números aqui. Portanto, a média aritmética dos divisores de 12 não é um divisor de 12, está errado essa informação, não marcamos essa alternativa, ok? E aí já vamos para a 02. A 02 diz o seguinte: o mínimo múltiplo comum de quaisquer dois números naturais distintos e maiores que 1 é um número composto. O que é um número composto? Número composto é um número que ele é formado pela junção de dois ou mais números primos. Por exemplo, o 12. O 12 ele é formado por 2 vezes 2 vezes 3. Certo? Podemos até colocar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Ou seja, eu multiplico tudo isso para formar o 12. Então quer dizer que o 12 é um número composto. E ele está dizendo que se eu pegar quaisquer dois números, vou pegar até números pequenos, o 2 e o 3, por exemplo, são números naturais, certo? São primos. E ele fala que se eu fizer o mínimo múltiplo desses dois números, vai formar um número composto. Exato, ó. Aqui eu dividiria por 2 e depois por 3 e dá 1. Então, ou seja, vai dar 6. Então, sempre que se eu pegar aqui, ele fala que tem que ser números maiores que 1, então, ou seja, não posso fazer com 1, eu sempre vou ter dois números que, ao multiplicar, vai dar um número composto. Tá ok? Então, verdadeira informação, o mínimo múltiplo comum entre dois números distintos sempre vai formar um número composto. Verdadeiro, pode marcar aí. Tá? 04. O 04 agora ele fala o seguinte, que o máximo divisor comum de quaisquer dois números naturais ímpares e maiores que 1 é um número primo. Opa, aí eu tenho que tomar cuidado. Ó, por exemplo, se eu fizesse entre o 3 e o 5, o máximo divisor comum entre 3 e 5, bom, dois números primos, o máximo divisor comum seria 1, tá ok?
Ah, mas 1 é primo? 1 não é primo. E só por aí já estaria errado, tá bom? Mas ainda eu poderia pensar assim, ah não, vou pegar uns números maiores. Aí eu poderia pegar o número formado por 3 vezes 5, que é 15, e poderia pegar o número formado por 3 vezes 5 vezes 7, que vai ser o 105, por exemplo. E aí o que acontece? Qual é o máximo divisor comum entre 15 e o 105? Vai ser o próprio 15, já que o 15 divide o 15 e o 15 divide 105. E 15, ele é um número primo? Não é um número primo. Por isso, alternativa falsa. Não marca essa alternativa, ok? 0,8. A quantidade de divisores positivos de 360 é 50% maior que a quantidade de divisores positivos de 180? Opa, vamos lá, vamos fazer algumas continhas aqui. Esse é o 0,8. Ele está falando do 360. Observa que ele não quer os divisores igual eu calculei aqui. Ele quer a quantidade. E a quantidade a gente faz da seguinte forma. Primeiramente, a gente decompõe também. Então, ó, por 2 vai dar 180, por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 vai dar 15, por 3 de novo dá 5 e por 5 dá 1. Ou seja, o 360, ó, ele é 2 ao cubo, 3 ao quadrado, e o 5. Para eu calcular o número de divisores de 360, a gente faz o seguinte. É uma formulazinha que a gente calcula da seguinte forma. Quando eu decomponho em fatores primos, eu pego o expoente do fator primo ali e somo com 1. E vou multiplicar por todos os outros. Ó, 2 mais 1. E no 5 aqui, que não aparece, é 1. Então, 1 mais 1. Fazendo essa continha, eu vou encontrar o número de divisores no caso de 360. Então vai ser aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2. E isso dá quanto? 24. Ou seja, o 360 tem 24 divisores, certo? Positivos. E agora, o de 180. Bom, 180 já está aqui, ó. Tá? Então não vou refazer. Eu vou pegar aqui, ó. É 2 ao quadrado. Então eu vou colocar até assim, ó. 180 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, qual é o número de divisores de 180? Vai ser, então eu pego lá o expoente e soma 1. 2 mais 1, aqui ó, 2 mais 1, e aqui do 5 novamente, 1 mais 1. Então, isso vai dar o quê? 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. 18, se eu aumentar 50%, vai dar 24? Não, vai passar. Então, alternativa 08, falsa. Ele fala a quantidade de divisores positivos de 360 é 50% maior do que o de 180? Não é 50% maior, por isso, alternativa falsa. E 16, para fechar a questão, e quase fechar todas as questões aí, diz o seguinte: a interseção do conjunto dos divisores e do conjunto dos múltiplos de um número natural não nulo é um conjunto não vazio? Bom, vamos pegar como exemplo o número 10. Quais são os múltiplos de 10? Tá? Números que são divisíveis por 10. Se quiser pensar no zero como primeiro, pode, tá? Mas apesar dele falar ali não nulos, então, mas tudo bem, não vai interferir em nada. Então seria 0, 10, 20, 30, 40, todos os números que são divisíveis por 10. Agora, quais são os divisores de 10? Eu teria que fazer essa mesma esqueminha aqui, mas posso fazer um pouco mais direto, fazendo lá, é o 1, é o 2, é o 5 e é o próprio 10. O que acontece, ele está falando o seguinte: se eu pegar a interseção desses dois conjuntos, sempre que eu pegar os múltiplos e os divisores, o próprio número vai ser múltiplo dele e o próprio número vai ser divisor dele. Então, sempre eu vou ter pelo menos esse elemento em comum, certo? Então, o meu conjunto aqui da interseção, ela pode ser vazia? Não, ela nunca vai ser vazia, porque sempre eu vou ter pelo menos um elemento ali. Tá joia? Então, dessa forma, fechamos a questão 39. E qual é a soma? Opa, vamos só marcar aqui.
ela é verdadeira, 16, então a soma será a 16 e a 0,2, então a soma para essa questão é 18. E aí fechamos a questão 39. Só falta uma, hein, pessoal? Até a próxima, então.